Nessa aula, vamos falar do estilo romântico. Para dar um panorama geral das origens e princípios do estilo romântico, vou contar um pouquinho sobre esse estilo na literatura, na história e na moda. O romantismo na literatura foi o principal movimento literário no fim do século XVIII e no início do século XIX. Ele dava muito foco no sentimento, e isso foi aderido na nossa cultura sobre o que consideramos romântico, pensando sempre em bastante demonstração de afeto e até mesmo em um amor fora da realidade. Nessa época, houve a Revolução Francesa e muitos elementos do estilo romântico e do clássico derivam das roupas da Maria Antonieta e de arquitetura do Palácio de Versalhes. Assim também, na Inglaterra começou a Era Vitoriana, que teve grande influência nesses estilos. Muito da influência que essas personalidades da história trouxeram foi a ideia de princesa para o estilo romântico. O estilo foi se modernizando com o passar do tempo e tomando formas mais simples. O que prevaleceu principalmente foi o conceito de delicadeza. Agora, trazendo tudo isso para o universo dos convites de casamento, o estilo romântico está relacionado a delicadeza, elegância e fluidez. São muito usados os florais delicados, cores em tons mais claros, principalmente o rosa, e acabamentos mais complexos e refinados. A tipografia também é mais refinada, predominando linhas um pouco mais finas e delicadas, podendo ser usadas fontes delicadas de caligrafia ou handwriting, combinadas com fontes sans serif ou até mesmo serif. Vou mostrar imagens para você conseguir entender melhor. Lembrando que todos esses slides estão disponíveis para vocês baixarem embaixo das aulas e visualizarem quando vocês quiserem. Agora vamos ver, então, imagens para vocês entenderem as características e exemplos do estilo romântico. Então, aqui, a primeira imagem. Nossa, gente, esse estilo, pra mim, é o meu estilo favorito. Eu acho ele incrível, todos esses elementos, esse aspecto mais princesa, assim, pra mim, é o meu estilo particularmente preferido. Mas vamos lá para as características. Aqui na primeira imagem, a gente pode ver que foi feito o casamento, o local do casamento foi feito em um castelo ou um lugar que se assemelha a um castelo. Então tem essa presença de torres aqui que parece um castelo, esse balcão aqui que também parece de vamos dizer assim, um romance ali, Cartas para Julieta, né? Então é um estilo mais europeu assim também, ele traz esse aspecto europeu também. E essa ideia de ser mais antigo, mais medieval também. A segunda imagem, a gente pode perceber a principal característica é a cor rosa. A cor principal desse estilo é a cor rosa. Então, vão ser combinações com cores rosa, tons de rosa diferentes, mas essa é a principal cor. Não é necessariamente uma cor que precisa ter no casamento em estilo romântico, mas é a mais usada. Então, aqui a gente tem uma paleta de cores que mistura o rosa pink com um salmão, um pêssego, um amarelinho e um branco. O vestido da noiva aqui, a gente pode perceber que ele é rosado também. Mas outras características que a gente pode perceber também no vestido dela são essas mangas bufantes, esse tecido mais leve, mas também com uma saia maior, mais encorpada, assim. E também essas construções um pouco mais antigas também, o local aqui do casamento, dessa foto pelo menos, né? O local mais como se fosse um castelo também, né? E também a gente pode perceber que já começa a ficar um pouco mais elaborada as decorações. Então, são arranjos maiores, um uso maior de flores, mais flores que são um pouco mais caras até. Então, a gente já pode perceber que começa a ter um investimento maior em flores também. Nessa foto, na terceira foto, a gente consegue perceber flores de cor azul. Então, não necessariamente precisa ser rosa, mas elas são colocadas em arranjos mais elaborados. Aqui, nessa composição, em um formato mais orgânico também, mas também mais elaborado. A gente tem aqui também presença de talheres dourados, porcelanas também com características douradas que trazem esse refinamento também para o estilo romântico e que são, por exemplo, aqui
bule de chá, são aspectos mais românticos também. Nessa quarta foto aqui, a gente pode perceber o vestido dela, também tem esse estilo com bastante tule, camadas aqui a gente pode ver no vestido. E, além disso, essa foto foi tirada de um editorial, de um fotógrafo. Então, inclusive, tem as referências todas para vocês conferirem depois, se vocês quiserem conferir. Mas, o que essa imagem me diz? Ela me diz que tem aqui um cavalo, tem aquele sentimento de um príncipe que vem no cavalo branco, mais ou menos isso, entende? Então, essa é a ideia desse editorial, trazer esse romantismo, essa ideia medieval de ter uso de cavalos, vestidos com saias mais estruturadas. Aqui na última imagem, na quinta imagem, a gente pode ver também a presença de lustres, mesmo no meio da natureza. Então, aqui ainda tem esse aspecto predominantemente rosa. Aqui temos as flores rosas ao fundo. Na decoração também tem flor rosa. E as cadeiras, elas têm essa característica, talvez elas sejam até de madeira mesmo, mas uma madeira bem clarinha, e as toalhas nas mesas, então não tem mais aquele aspecto do estilo campestre de ser muita madeira em todos os lugares, ou do estilo rústico também. Aqui já é um pouco mais refinado ainda, temos as toalhas que vão até o chão, tem a presença de candelabros, tem a presença de velas, né, aqui, a presença de arranjos. Agora, falando em geral sobre todas essas fotos juntas, qual característica principal a gente consegue perceber? É a delicadeza, a fluidez, esse aspecto elegante, essa elegância. Olha essa imagem. Essa imagem aqui, ela traduz muito, apesar de ser só da decoração, ela traduz muito do estilo romântico, porque é delicado, é elegante. Isso é uma característica muito, muito presente no estilo romântico. Então, quando vocês pensarem no estilo romântico, lembrem delicadeza, flores delicadas, cores delicadas, fluidez, tecidos fluidos, elegância, vestidos elegantes, aspectos elegantes na decoração, aspectos elegantes até mesmo na louça que for ser usada no casamento. E agora nos convites do estilo romântico. Olhando já todas essas imagens, a principal característica que vocês conseguem ver é o uso de floral. Gente, o uso de floral é muito, muito forte no estilo romântico. Essa é a principal característica. Seja aqui em aquarelas coloridas, menorzinhas, aquarelas grandes, um pouco com menos cores, mas também em linhas, desenhos de flores aqui. Aqui temos o forro também, com presença de tons de rosa. Aqui algumas flores, árvores e pássaros. São esses elementos que trazem aspectos mais românticos. Aqui, o que mais a gente consegue enxergar nessas imagens? A gente consegue principalmente enxergar os tons rosados, então, lacre de cera aqui também, que é um aspecto mais refinado, que traz esse romantismo também, mas ele é em tom rosado. Aqui, o forro, que já também é um pouco mais elaborado o convite, porque ele bota um forro aqui no envelope, então tem mais processos, né? Mais processos, mais refinamento. O tom aqui também do papel é rosado, o tom desse lacre de cera é rosado. Aqui os elementos são em tons de pêssego também, mais rosados aqui. Não necessariamente você precisa ter a característica rosa no casamento romântico, mas ela é muito, muito comum. Aqui, por exemplo, a gente tem bem pouco rosa, é mais predominante o roxo, o lilás, os alaranjados. Sobre a tipografia, a gente consegue perceber aqui tipos mais refinados também, mais românticos. Então, tem a presença de
caligrafia, muita caligrafia. Isso são elementos mais românticos. Muita caligrafia, gente. Vocês conseguem ver aqui. É como se fossem escritas à mão, antigas, cartas antigas escritas à mão, como se o convite realmente fosse uma carta da Idade Média sendo escrita por uma princesa. Então, essa é a ideia do estilo romântico. Aqui a gente tem a ilustração do local, que também é muito utilizada. O brasão com as iniciais, o monograma do casal. O monograma do casal também é uma característica bem forte do estilo romântico. Ele puxa um pouco para o estilo clássico, mas aqui a gente tem a presença de flores e aquarela, o que torna ele muito romântico também, apesar de o monograma ser uma característica muito forte no estilo clássico. Então, esses elementos que são mais refinados, eles puxam também muito para o estilo clássico. Então, o romântico, ele se assemelha muito ao estilo clássico, mas com uma pegada um pouco mais princesa, assim. É uma pegada mais campo também, mais princesa, mais... se assemelha um pouco também nessas características com o casamento campestre, no sentido de ter mais essa parte do campo, só que numa versão mais princesa mesmo. Outra característica que a gente consegue perceber aqui é o uso de fita artesanal. Olha só como combina muito com esse estilo. A fita artesanal, e ela é um elemento muito fácil de fazer e muito barato também. A gente também consegue perceber letras em dourado, que também é um pouco mais puxando para o clássico. A gente consegue perceber, como por exemplo, esse convite aqui, ele tem muito mais características que se assemelham ao estilo clássico do que, por exemplo, esse, que se assemelha um pouco mais ao estilo campestre. Então, os convites, eles não vão ser puramente de um estilo só. Eles vão se aproximar mais de alguns estilos, mas com certeza o predominante em todos esses aqui é o estilo romântico. Essa foi a aula sobre o estilo romântico. Te espero para vermos o estilo clássico.